O mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. Eu quero falar sobre o escândalo do pastor que assinou uma carta em que ele ressuscitaria no terceiro dia e marcou a hora. Bem, o fato foi o seguinte: em Goiatuba, uma cidade do interior de Goiás, no centro-oeste do Brasil, esse pastor, não sabemos a que igreja ele pertencia, mas há anos atrás, vários anos atrás, ele fez uma carta dizendo que ressuscitaria e no terceiro dia marcou a hora, assinou e a esposa acreditou, muita gente acreditou. Quando ele morreu, e isso aconteceu agora, há 3 dias atrás, a esposa não deixou que o corpo fosse tocado. Bem, como é que pode acontecer isto? Eu não sei, o fato é que aconteceu. No Brasil, existe uma ordem de que quando alguém morre tem que ser enterrado em 24 horas. Isso é lei. Mas também é lei que o corpo, o cadáver, pertence à família. E não pode ser violado. Ele não pode ser tirado à força da família para ser enterrado. Me corrijam os juristas, os que mexem com leis, se é realmente isso. Mas o fato é que ela conseguiu não deixar que o corpo do marido fosse enterrado. Esse pastor Uber Rodrigues, ele tinha escrito isto, assinado, que não mexessem no corpo dele porque ele ressuscitaria no terceiro dia. Uber Carlos Rodrigues. Não confundam com o pastor Eibe Uber. Esse é outra história. Ele é cearense, mas que pastoreou a Igreja da Paz em Santarém e depois foi para Fortaleza. Não sei onde ele está agora, mas ele é o líder espiritual aí, talvez de 1 milhão de células no Brasil, no movimento chamado MDA, Movimento de Discipulado Apostólico. Bem, o pastor Eibe Uber é uma coisa, esse pastor Uber Carlos Rodrigues era pastor de uma igreja do interior, mas a impressão que temos é que ele era muito querido. Existem pastores que chamam atenção para si, são carismáticos. Eu não vejo muita vantagem nisso não, porque quem deve aparecer no evangelho é Jesus e não nós. Quando o pastor chama muito atenção para si, quando ele fala muito de si, porque eu penso, o pastor fulano, e quando ele chama muito atenção para si, isso já é ruim. Mas há pessoas que são assim, carismáticas, que se colocam como o centro das atenções e constroem templos imensos, porque eles querem ser os tais, chamar a atenção para eles, aquela multidão ali esperando o grande homem de Deus, o que ele vai falar, o que ele vai fazer, e cuidam bem da aparência, agora estão na internet viralizando, pregando bonito, falando coisas que o povo quer ouvir, são carismáticos, chamam atenção para si. Esse pastor Uber me deu a impressão de, numa cidade de interior, ter muitos seguidores, porque houve apoio para a esposa, houve muita gente que apoiou a esposa e queria ver a ressurreição. O pastor disse que ressuscitaria
No terceiro dia, marcou a hora, 23 horas e 30 minutos, e chegou a hora, grande expectativa, muita gente lá e nada aconteceu. Por fim, o corpo dele teve que ser levado para o cemitério. A funerária o embrulhou e o levou, e mesmo ao descer o caixão, ainda muitas pessoas gritavam que o caixão fosse aberto para ter certeza de que o corpo estava ali mesmo. Aí já não abriram mais e o caixão desceu e o escândalo se formou. Dizem que havia 2.000 pessoas ali e milhares acompanhando pela internet, porque o assunto viralizou, chamou atenção no Brasil inteiro. Quando ele morreu, foi lembrado que ele tinha escrito uma carta e assinado que ele ressuscitaria. A esposa cumpriu. Fiéis apoiaram e esperavam que ele ressuscitasse. Até que não ressuscitou, mais um escândalo para o Evangelho. Bom, vamos procurar entender isto. Ele diz que se baseou em 3 passagens da Bíblia que o Espírito Santo revelou a ele. Esse é o perigo. Quando a pessoa age sozinha e não é ensinável, ela não aceita ser analisada. A Bíblia diz que nenhuma profecia está acima de qualquer dúvida, só da Bíblia. Quando nós trazemos uma revelação, tem que ser sujeita a discernimento, análise, confirmação dos outros profetas. Isso é bíblico em 1 Coríntios 14. Nenhuma profecia está acima de qualquer suspeita. Todas as profecias têm que ser julgadas. Não devemos desprezar profecias, como algumas denominações tradicionais fazem. Não devemos desprezar profecias, e denominações pentecostais também estão fazendo isso. Mas temos que julgar as profecias. Nenhuma profecia em nosso tempo está acima de qualquer suspeita. Todas as profecias têm que ser julgadas e analisadas. Eu vou procurar entender o que aconteceu. Esse pastor diz que se baseou em 3 passagens da Bíblia que o Espírito Santo revelou a ele. Bom, isso acontece frequentemente. A gente abre a Bíblia, pega uma passagem e traz para nós. Aquela passagem é para mim. E a gente se apropria dela sem discernimento, sem pedir conselhos, sem levar o assunto ao nosso líder. Um pastor desse tipo provavelmente não tinha líder, não tinha alguém com autoridade acima dele para chamar a atenção dele. De vez em quando acontecem coisas assim, pessoas que querem se jogar do prédio porque vão voar no vento. Eu já tive sonhos assim, muita gente sonha com isto, mas tem que interpretar. Isso não significa que você vai se jogar do prédio. Há pouco tempo atrás morreu um pastor, não sabia nadar, entrou no barco e foi mar adentro. Ele diz que ele teve a revelação de Deus de que iria andar sobre as águas como o apóstolo Pedro. Ele não sabia nadar, afundou e morreu. Mais uma vergonha e escândalo para o Evangelho. Por que aconteceu isso? Provavelmente alguma passagem da Bíblia de que ele se apropriou, crendo que Deus estava revelando aquilo para ele. Bem, suponhamos que Deus tenha revelado alguma coisa. Tem que ser analisada essa profecia e confirmada por outros. Depois ela tem que ser entendida para ser apropriada. Provavelmente ele já ressuscitou várias vezes na vida anteriormente, algum acidente, alguma doença de que ele morreria, e Deus deu uma sobrevida, como ao rei Ezequias, mais 15 anos. Talvez aquilo tenha se cumprido com ele num sentido figurado e ele não entendeu. Para o cristão, a morte é uma promoção, não é punição. A gente que ama o Senhor, a gente quer partir logo. O apóstolo Paulo disse: eu anseio, desejo
partir logo, que é incomparavelmente melhor. Se o Senhor me chamar, com toda certeza eu não vou querer viver de novo aqui na terra, não. Eu quero partir logo. É um privilégio para nós cristãos, é uma promoção. A gente deve desejar estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo nos ensina. Agora, a gente vai querer viver aqui para quê? Para receber glórias e elogios humanos? Pode ter sido engano de um demônio. Satanás tem acesso também a sonhos, a pensamentos de pessoas, inclusive pastores, a pastores que têm suicidado. Eu acredito que é um demônio que leva a isso, e a pessoa não teve alguém para ajudá-la e foi levada por um demônio ao suicídio. Então, pode ter sido uma profecia mal interpretada, ele não entendeu o sentido figurado do que Deus queria dizer, e até provavelmente possa ter se cumprido na vida dele de outras maneiras. Pode ter sido o engano de um demônio e pode ter sido a presunção do coração. Ele achou que era o tal, que ele era o centro das atenções. Quando ressuscitasse, o mundo todo viria cair de joelhos aos pés dele, ele seria o tal. Satanás tenta as pessoas, principalmente pastores, com o endeusamento, e Satanás leva essas pessoas a fazerem coisas assim. Você se lembra que na tentação de Jesus, o diabo apareceu para ele e disse: se você é filho de Deus, se lance daqui abaixo e os anjos vão segurar você e o mundo todo vai ver. Arreda de mim, Satanás, está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso é tentar a Deus, fazer uma coisa dessas. Mas por que a gente tenta a Deus assim? Vaidade, presunção. Quantas vezes a gente está no alto de um prédio, um edifício muito alto, na varanda, olha para baixo, a gente vê aquela altura, aí vem aquela tentação do Satanás: se joga daí, porque você vai voar no vento, os anjos vão segurar você. Isso é Satanás tentando a gente. Você não se esqueça que Satanás anda em nosso derredor. Ele está sempre presente à nossa volta. Satanás está sempre presente, e quando ele pode, ele sugere coisas desse jeito. Eu acho que isso possa ter acontecido. Alguma dessas hipóteses pode ter acontecido. O pastor se deixou enganar, se achou que era o tal, e na soberania de Deus ele permitiu que um escândalo desse acontecesse, porque é necessário que venham escândalos para que os aprovados se manifestem. Com um pastor desse jeito, é mesmo que uma pessoa que suicida, um pastor que suicida, um que vai para o mar, andar sobre as águas, sobe num prédio e se lança dali abaixo, eu creio que Satanás está tentando essa pessoa há muito tempo, enchendo de vento. E o que eu imagino é que os seguidores dessa pessoa devem ser muito enganados, porque mesmo no enterro, no quarto dia, depois da morte, os fiéis estavam ali acreditando que ele tinha ressuscitado e pediram para abrir o caixão para conferirem se o corpo estava realmente ali. Os coveiros conferiram o corpo, o peso do caixão, tudo aquilo confirmava que o corpo estava ali, mas muitos fiéis não acreditaram e acharam que os coveiros não quiseram abrir o caixão, porque se abrissem, se veria que o pastor não estava ali, que ele tinha ressuscitado. Pois é, eu acho que pior do que o que engana são aqueles que são enganados. O povo quer ser enganado, Isaías 30:10. Por isso se multiplicam os pregadores de ilusão. Agora, um pastor que prega maravilhas, coisas assim que vão acontecer, chama atenção para si, dá muito ibope. Ele faz sucesso, atrai seguidores, porque ele é o tal, é o homem de Deus que faz, que resolve, que acontece. Infelizmente, o meio evangélico está cheio de pessoas assim. De vez em quando, então, na soberania de Deus, ele permite que um vá embora, que cause escândalo
para que os verdadeiros aprovados se manifestem. Eu tenho pena de quem era seguidor de um homem desses, como eu tenho pena de quem era seguidor de um pastor que suicida. Eu tenho pena dos seguidores desses soberbos e vaidosos, presunçosos, que são os tais centro das atenções, os grandes homens de Deus. E eu creio que mais escândalos ainda como esse vão acontecer no Brasil. Deus quer derrubar essas torres evangélicas, esses soberbos que se engrandecem a si mesmos, celebridades que são os tais, os grandes homens de Deus. Deus quer derrubar alguns deles, pelo menos, para que os outros se alertem. Quem é fiel a Deus não se deixa levar por enganos desse tipo. No fundo, eu acredito que quem é enganado é porque quer ser enganado. Tanto os seguidores quanto a própria pessoa que é enganada. E a Bíblia nos diz em Tiago que ela é enganada pela própria soberba dela, a cobiça dela que tenta. Não é Deus que tenta, é a própria cobiça da pessoa. E Satanás está assessorando sempre, e Deus de vez em quando permite para despertamento dos demais. Que isso desperte você quando estiver sendo enganada, minha irmã, com um grande pregador maravilhoso da internet, da televisão, e aquele que é celebridade, que fala maravilhas, que faz que acontece. Cuidado, não há nenhum grande assim. Grande no nosso meio tem que ser somente Jesus.